Falaremos agora dos filtros. Estudaremos os diversos tipos de filtro que vemos no eletroencefalógrafo. Estudaremos os filtros de baixa frequência, também chamados filtros passa alta, porque são filtros que bloqueiam as frequências lentas a nosso critério e deixam passar as frequências rápidas. Estudaremos os filtros de altas frequências que bloqueiam as atividades elétricas rápidas e deixam passar as atividades elétricas de baixa frequência, as atividades elétricas lentas. E veremos o filtro de 60 Hz, ou também chamado filtro Notch, ou ainda filtro de entalhe, que são os filtros que bloqueiam a atividade 60 Hz das linhas de força. Os filtros do eletroencefalógrafo, eles pertencem a uma família, um grupo de filtros que são chamados de filtros de sintonia. Esses filtros de sintonia, eles são filtros frequências seletivos. Eles selecionam alguns tipos de frequências que serão apresentados pelo instrumento em questão, no nosso caso o eletroencefalógrafo. Mas o tipo mais comum de filtros de sintonia que nós conhecemos são, por exemplo, os filtros dos rádios, das televisões, em que uma determinada faixa de onda é selecionada, é sintonizada e o circuito ajustado para que apenas aquela faixa de onda passe. Então, no caso aqui fica um exemplo bem claro. Nós temos no ar que nos cerca aqui várias faixas de onda de rádio, por exemplo, nos envolvendo, e sintonizamos o rádio para que apenas aquela determinada faixa de onda chegue a ser transmitida pelo aparato em questão. De modo geral, onde se localizam os filtros no eletroencefalógrafo? Isso vai variar muito de aparelho para aparelho, mas nós podemos dizer que nós temos a conexão dos eletrodos na cabeça do paciente, e aqui nessa fase nós já temos uma certa filtragem que é feita através do amplificador diferencial pela rejeição de modo comum, que já foi discutida. Então a rejeição de modo comum já bloqueia algum tipo de atividade parasita artefatual, alguma interferência que nós não queremos ver no traçado. As mais importantes, já citamos, o eletrocardiograma e a atividade elétrica 60 Hz parcialmente bloqueadas pela rejeição de modo comum. A seguir, na fase inicial de captação do sinal, também nós temos a utilização dos filtros de passa alta, os filtros que filtram frequências baixas, e retiramos a interferência 60 Hz do sistema. Temos uma primeira fase de amplificação. Posteriormente, nós temos a filtragem das atividades rápidas. Nós selecionamos aqui onde nós queremos que seja, a que nível nós queremos que seja filtrada a atividade rápida. Posteriormente, temos uma calibração do sistema para que possamos determinar a sensibilidade, que já discutimos, já foi visto. Uma fase final de amplificação e a transcrição do traçado de eletroencefalograma, agora já bem refinado, já limpinho, apenas com atividade elétrica cerebral. Aqui nós temos as chaves de filtro de um determinado equipamento. Nós temos aqui os filtros de baixa frequência. É interessante notar que nesse equipamento a padronização aqui está para 1 Hz, mas nós veremos ao longo desta aula que o ideal para a filtragem de baixa frequência não é bem esta, né? Isso veremos ao longo da aula. Nós temos aqui o filtro de altas frequências, o filtro passa baixa. Este aqui é o filtro passa alta, este é o filtro passa baixa. Ao contrário o nome, né? Se confunde um pouco às vezes. Mas ele é passa baixa porque ele permite a passagem das frequências baixas e bloqueia as altas. Então o filtro de alta frequência é o filtro passa baixa e vice-versa. Nós vemos como padrão aqui 70 Hz. A atividade elétrica acima de 70 Hz será bloqueada. Veremos que o ideal é entre 70 e 100 Hz. Raramente, quase nunca, em 35 Hz. Aqui quer dizer que a maior parte das ondas acima de 35 Hz serão bloqueadas. E em casos muito especiais, muito raramente, esse filtro será calibrado para 15 Hz, em casos muito exclusivos, muito particulares, né? O padrão é 70 a 100 Hz.
e a padronização do filtro de entalhe, o filtro de entalhe ligado com as ondas de 60 Hz fora, out, sendo excluídas da captação do sistema. Para o eletroencefalografista, o conhecimento dos filtros é fundamental para que nós possamos saber o que é que nós estamos vendo ali, como é que o nosso equipamento está calibrado, o que é que está sendo transferido da atividade elétrica para o papel, para o ecrã. Por isso nós veremos inicialmente aqui, bem minuciosamente, passo a passo, o funcionamento dos filtros de baixas frequências. Porque se entendermos os seus princípios elétricos, como ele funciona, como ele filtra, o entendimento depois do funcionamento dos outros filtros fica muito fácil e é muito rápido e já vai ser visto mais no final da aula mesmo. Então vamos entender bem detalhadamente o seu funcionamento, o funcionamento dos filtros de passa alta. Para que nós possamos entender o funcionamento dos filtros de baixas frequências, vamos rever os conceitos de capacitores e o importante conceito de constante de tempo. Bem, então vamos lá. Nós já falamos sobre capacitores anteriormente, mas como nós não sabemos quais aulas você já assistiu, vamos comentar brevemente o conceito então de capacitores ou condensadores. Os capacitores são uma parte do equipamento elétrico que estoca cargas separadamente, cargas positivas de um lado, cargas negativas do outro. Ele é constituído de duas placas de material condutor, que são muito próximas uma da outra, porém separadas por uma camada muito fina de um material isolante. Através desse material isolante, as cargas não podem fluir. Não existe troca de cargas aqui. Quando uma diferença de potencial é aplicada entre as duas partes de um capacitor, positiva e negativa, nós temos então a formação de uma corrente elétrica na qual as cargas positivas que estão desse lado do capacitor, nós, por exemplo, conectamos o capacitor aqui ao lado positivo de uma bateria, nós temos cargas positivas conectadas a esse lado. O outro lado do capacitor fará com que cargas negativas se acumulem aqui pela atração das cargas positivas. Entretanto, nós não temos troca de cargas, hein? Bem, quando existe um número muito grande de cargas negativas acumuladas desse lado, novas cargas negativas não podem vir para cá porque há uma repulsão destas cargas pelas novas cargas negativas que estariam chegando aqui. Quando a repulsão das cargas em cada lado torna-se muito grande, o capacitor encontra-se em equilíbrio e a corrente cessa de fluir. Nós não temos mais fluxo de corrente. Desta forma, nós podemos inferir que quanto mais largas, quanto mais amplas, quanto maiores as placas de um capacitor, mais tempo demorará para que ocorra esse equilíbrio do sistema quando cessa o fluxo de corrente. Da mesma forma, quanto mais próximas estiverem essas duas placas, maior será a força de atração entre elas e maior será também a corrente. Um outro elemento que determinará a capacidade de condução de corrente elétrica desse capacitor é o tipo de material isolante que nós temos aqui. Esse material isolante também chamado de dielétrico. Em termos matemáticos, podemos dizer que a capacitância é definida como a quantidade de carga que um capacitor em particular pode estocar para uma dada diferença de potencial. Q representa a carga em coulombs e V representa a diferença de potencial em volts. A unidade de capacitância é chamada de farad. Conceitualmente também, dizemos que um farad é a capacitância que armazena um coulomb de carga quando uma diferença de potencial de 1 volt é aplicada entre as placas de um capacitor.
Bom, se a voltagem através das placas de um capacitor permanece constante, esse conceito é importante, a acumulação de cargas nas placas irá finalmente parar o fluxo de corrente. Isto pode ser visto aqui graficamente, depois de um ΔT, depois de uma quantidade de tempo. A quantidade de cargas em cada lado do capacitor será tão grande que haverá uma repulsão de novas cargas que tentarem se aproximar das placas do capacitor, então o fluxo de corrente cessa. Esse diagrama aqui vai nos ajudar a entender melhor como é que funciona um capacitor, a sua importância no aparelho de eletroencefalografia. Nós temos aqui um circuito resistor-capacitor, que pode ser conectado a duas chaves, chave 1 e chave 2. Quando o sistema está conectado à chave 1, ele está ligado ao lado positivo e negativo de uma bateria e nós temos uma corrente passando por aqui. Quando nós conectamos esse circuito à chave 2, nós fechamos o circuito, nós fazemos um curto-circuito aqui, conectando as duas extremidades do circuito apenas ao lado negativo da bateria, a corrente cessa. Aqui nós temos dois medidores de voltagem, a voltagem que entra e a voltagem que passa através do capacitor. A voltagem de entrada, como nós podemos ver aqui, quando nós conectamos o circuito à chave 1, ela permanece constante. Quando desligamos o circuito, ou seja, conectamos o mesmo à chave 2, imediatamente a voltagem cai a zero. Então, conectando, a voltagem vai de 0 até uma voltagem determinada, que é a da bateria, e desligando, volta a bateria ao zero. Já esse outro medidor, cuja diferença de voltagem é representada aqui, vai nos mostrar uma coisa um pouquinho diferente, porque ele mostra a diferença de voltagem através do capacitor. Inicialmente, quando conectamos o capacitor ao sistema, as duas fases da bateria, ocorre um aumento progressivo da diferença de voltagem, e quando o capacitor ele é desconectado, pelas suas propriedades de armazenagem de cargas, ocorre também uma volta lenta e progressiva à voltagem zero. Por que no capacitor a voltagem não volta a zero imediatamente? Por um motivo simples. Nós não tínhamos várias cargas armazenadas de cada lado. Quando nós cortamos as cargas que estão chegando desse lado do capacitor, as cargas que estavam acumuladas aqui progressivamente vão sendo dispersas, pois não existe mais esse efeito de atração aqui. Então a conexão já foi desfeita, o capacitor já foi separado da bateria, entretanto existem cargas aqui ainda que estão voltando na direção oposta agora no circuito. É por isso que é importante tomarmos muito cuidado quando a gente trabalha com o hardware do aparelho de eletroencefalografia analógica, porque quando você abre o equipamento você pode ter cargas armazenadas nos capacitores, ainda mesmo com o equipamento desligado. E você pode levar uns choques aí, então tem que tomar cuidado quando se mexe dentro do eletroencefalógrafo por causa disso. Assim, o capacitor atua no sistema como se fosse uma resistência. Se a voltagem através do capacitor é mantida constante, se nós tivermos uma corrente contínua, a acumulação de cargas nas duas placas do capacitor finalmente faz com que a corrente pare, o fluxo de corrente pare, pelo que foi visto anteriormente. Entretanto, mudanças na voltagem nas placas do capacitor, que é o que acontece quando nós temos corrente alterna, permitem com que, quando a corrente muda de direção, o capacitor descarregue. Assim, o capacitor atua como resistência, ele bloqueia a corrente contínua e permite a passagem da corrente alternada. Esta resistência ao fluxo de corrente é chamada de reactância capacitiva e é geralmente nos manuais de eletricidade aí designado como XC. A reactância capacitiva é inversamente proporcional, isso é importante, hein? A reactância capacitiva é inversamente proporcional à frequência da corrente AC e é inversamente proporcional
a capacitância do capacitor. O que foi dito parece meio complicado? Não é não. Vamos analisar essa pequena fórmula aqui com bastante tranquilidade, com a mente bem aberta. Aqui nós vamos ver que a coisa é bem simples e vamos ver que a reactância capacitiva é muito importante no eletroencefalograma. Nós temos que XC é a reactância dada em ohms. Ela é igual a 1 sobre 2, que multiplica π, nós sabemos que o π é 3,14, que multiplica F. F é a frequência da corrente alternada, corrente AC, que é dada em ciclos por segundo ou hertz. Isso tudo multiplica C, que é a capacitância em farads do capacitor, do condensador. Agora você pode dizer, muito bem, eu entendi a fórmula, perfeito, mas o que me interessa é esta reactância capacitiva. Então, vamos, tomando esta fórmula que acabamos de ver, estudar dois exemplos que vão esclarecer bem o uso da reactância capacitiva, o conhecimento da reactância capacitiva em relação ao eletroencefalógrafo. Vamos tomar primeiro uma atividade bem lenta, uma atividade delta de 1 segundo, entrando num capacitor de 1 microfarad. Qual será a reactância capacitiva? Ela será aplicando a fórmula e obtendo esses números de 159,236 ohm. Por outro lado, se tomarmos uma atividade rápida, uma atividade beta de 20 Hz no mesmo capacitor, aplicando-se essa mesma fórmula, a reactância será de 7,962 ohm. Note que a reactância capacitiva ela é maior para as frequências mais baixas e nas frequências mais rápidas ela é menor. Então a importância da reactância capacitiva é essa. A capacitância da interface scalpo-eletrodo, ela resiste mais, ela bloqueia mais, ela tem mais resistência ao fluxo de corrente para as frequências mais lentas, para as ondas mais lentas. E apresenta uma resistência menor à passagem de frequências mais rápidas. Então, a reactância capacitiva é um bloqueador de frequências lentas. Bloqueia mais lentas que frequências rápidas. Para fechar esse bate-papo nosso sobre capacitores, eu ainda quero citar que a capacitância ela é uma propriedade importante quando analisamos o eletroencefalograma, porque ela é propriedade do líquor, do crânio, dos tecidos moles do escalpo. Ela é propriedade da interface eletrodo-escalpo e ela altera desta forma, ela tem uma participação importante na resultante do sinal do EEG.